Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um Bons de Garfo, o programa mais gostoso de TVja, que hoje vai falar de um lugar que é campeão literalmente. Arnaldo, quem temos o prazer de receber aqui hoje? É um certo suspense. Bom, desde o lançamento de Veja Comer e Beber, o nosso guia especial mais confiável da cidade de São Paulo, e que neste ano chega à 20ª edição, a churrascaria Baby Beef Rubaiá já levou o prêmio 14 vezes, as duas últimas nos 2 anos passados, 2014 e 2015. Coisa rara no meio também, a rede aqui no Brasil, que tem 3 unidades em São Paulo, né? 2 Baby Beefs Rubaiá e 1 Figueira Rubaiá, e casas em Brasília e no Rio de Janeiro, tem 38% do seu abastecimento de carne feita de uma fazenda de propriedade da família proprietária, dona, no Mato Grosso do Sul, em Dourados, né? Então isso é uma raridade realmente. E os cortes especiais são extraídos de gados brancos, que é um cruzamento de Aberdeen Angus com Zebu e Wagyu tropical já nacionalizado. Bom, o cardápio é mais amplo no Rubaiá, tem algumas coisinhas de peixe, porquinho, frango, enfim. Quem vai contar tudo pra gente é Belarmino Iglesias Filho, que a gente tem o prazer de receber agora. Prazer é meu. Bem-vindo, Belarmino. Diga uma coisa, o gosto pelo churrasco, pela carne, vem de família faz tempo. Foi seu pai que fundou a primeira churrascaria, que no começo era só Rubaiá e depois virou Baby Beef Rubaiá. Como é que foi essa mudança? Meu pai é imigrante. Meu pai chegou no Brasil em 1951. Vai fazer quase 70 anos de história profissional. Então, eu sempre brinco que a gente cresceu o nosso carrinho que na época não é do tempo de vocês, mas eram os carrinhos de rolemã, de rua, que voltaram aí uns tempos atrás. Nosso carrinho eram os aparadores. Eu cresci brincando nos aparadores dos salões da Vieira de Carvalho. É de toda uma vida. Aliás, ficava no centro da cidade, né? Entre a Praça da República e o Largo do Aroche. Foi a grande avenida do centro, né? A Vieira de Carvalho, era o Boulevard. Elegante, né? E eu me lembro porque as primeiras críticas que eu fiz ao Rubaiá, eu ia nessa unidade, né? Que era muito charmosa, muito, muito charmosa. A Vieira de Carvalho, a gente fechou ela em 1998, 2 anos antes de vir o Figueira. A gente já estava pensando em concentrar tudo mais na Zona Sul, o centro já dava sinais de deterioro e era natural a evolução da cidade, mas foi uma pena sair do centro. O centro, eu tenho saudades do centro. Agora, como foi essa transição? Como que virou? Rubaiá virou Baby Beef Rubaiá? A história é assim, por que Rubaiá? Rubaiá é um nome persa. Nós não temos nada que ver com persas. Papai, quando ele faz a trajetória dele profissional, começou pedreiro, toda uma história que já é pública aí. A gente vem de uma família muito pobre, imigrante, e ele vai trabalhar num lugar, no penúltimo lugar que ele trabalha, chamava-se Guaciara, que era uma casa na Rio Branco, que brigam os sócios persas, resolvem fundar Rubaiá em homenagem ao Omar Khayyam, o grande poeta, astrônomo, o grande beberrão nos anos 1040. Esse cara era um beberrão, o Omar Khayyam. Então porque a tradução de Rubaiá são quartetos de Omar Khayyam, os quartetos de Omar Khayyam. Então puseram lá Rubaiá, tinha arabescos, eu lembro dos arabescos até 68, quando foi feita uma grande reforma. Mas as pessoas entravam, era uma churrascaria árabe, com muita coisa árabe. Então estava na moda o modismo, americano, a grande influência americana no Brasil, tudo que era bom tinha que ter uma assinatura americana. E nesse momento a gente já tinha começado com o negócio de pecuária, meu pai, e ele introduz o Baby Beef como um corte, que era o corte do alcatra, chama de Baby Beef, nada mais que tinha que levar para o nome. Você levando para o nome, você dava uma conotação de algo que não fosse árabe e ao mesmo tempo que fosse meio americano. Baby Beef Rubaiá. Vem daí, vem o nosso logotipo que sai daquele arabesco e vai para o boi, por causa também de fazenda. E aí começa-se o slogan, quer dizer, hoje está super na moda, falar de produto natural, rastreabilidade. A gente faz isso desde os anos 70, que é a sina da fazenda para o prato.
São anos, né? 50. Muitos anos. São quase 50. E esse investimento na pecuária, hoje em dia, como é a sua relação com as fazendas? Você visita muito? Tem um controle de perto ou não? É, eu cheguei ontem. Deixa eu só falar uma coisa. Temos uma foto dele, é isso, genial, que saiu na edição especial Guia Comer e Beber do ano passado, né? Ele na fazenda aí com parte do gado. Eu acho assim, é o nosso DNA. A gente tem uma forte tendência à verticalização, está na contramão, né? Mais em tempos de crise. A gente gosta de fazer o pão, a gente gosta de fazer o doce. Eu gosto de fazer tudo que eu gosto de fazer o doce de leite, do petit four, tudo que eu puder fazer eu faço, eu prefiro. Então, o negócio de fazenda, mas não vem pelos restaurantes só propriamente. Como eu estava falando, as nossas origens, do qual eu tenho muito orgulho, eu conheci a casa dos meus avós, eu convivi com eles na Galícia, casa de pedra, de uma aldeia super pequena de 60 pessoas. Meus avós tinham 2 vacas que ficavam embaixo da casa, que era o galpão, que com o calor das vacas aquecia a casa tinha frestas no chão, então esse cheiro de estrume. Eram arrendatários de terra, mas tinham as galinhas, tinham o porco. Então isso vem do espanhol, é da Europa, que quem não faz no verão o inverno passa fome. Então, papai chega aqui, começa a triunfar na carreira dele. O que ele quer ter? Terra. É normal para quem não tem. É igual o cara, filho de marinheiro, que sempre foi pescador. Ele quer ter o barco dele, é a mesma coisa, o paralelo é igual. Então, a fazenda veio nesse sentido. E aí é pior, porque aí chegavam os argentinos, e aí é onde vem a gente espanhol, fala hispânica, fala lá. Chegavam no restaurante lá da Vieira de Carvalho, isso é folclore, eu não lembro, mas eu ouvia meu pai dizer, não. Eles chegavam lá, carne em Brasil não, langostinos, camarones. Ele ficava doido. Como não? Nós temos que melhorar isso. O Brasil precisa produzir. E foi a segunda paixão da vida do meu pai, a terra. E aí tem todo um movimento de inovação na pecuária, vem a Associação Brasileira do Novilho Precoce, ele é um dos fundadores, nós temos um marco na própria pecuária como inovador, introdutor. O primeiro confinamento industrial do Brasil é nosso, aqui em Sumaré, e veio paralelo esse desenvolvimento, porque não tem bom bife se você não tiver bom boi, ou não tem nenhum produto bom se você não tem origem em ordem. Então veio dessa forma, veio por causa das nossas origens galegas, das quais a gente tem muito orgulho e procura mantê-las, né? E eu gosto muito também, eu herdei isso. Eu cheguei ontem da fazenda. Agora, vocês, desde o início, se preocuparam em criar cortes, né? Eu queria que você falasse um pouco, a gente tem aqui alguns cortes para mostrar, esse ano a gente deu o secreto, né? Que eu queria que você explicasse um pouquinho como que veio, enfim, da paleta, esse corte surgiu, esse corte quem desenvolveu foi o nosso chefe, o Carlos Valente. Esse corte existe na Europa, na Espanha ele se chama secreto, é um corte do porco, secreto ibérico. E ele falou assim, será que a gente não consegue fazer isso do boi? Isso dá na paleta, dá 2 peças por animal. E a gente criou esse corte, foi porque o Cabanha Las Lilas foi considerado o 4º melhor restaurante de carne do mundo. O único da América do Sul. Então, tínhamos que comemorar esse prêmio. Como faz? Vamos fazer por pouco tempo, vamos pôr ele lá e vamos comemorar. Então, ele falou assim, será que o secreto do porco não tem no boi? Aí nós fomos numa matança de umas novilhas que a gente tinha e saiu uma carne super gostosa. Eu falei, põe. E a gente pôs. Saiu assim, foi uma coisa super pontual e foi no momento de absoluta loucura. Eu e ele vínhamos no avião, nós estávamos vindo de Buenos Aires e ele falou, ganhamos esse prêmio, o que a gente faz? Vamos comemorar. Eu não tenho ideia, o que vamos fazer? Ele falou, e o tal do porco? Vamos fazer. E fizemos, deu certo no boi. Literalmente uma criação aérea. Foi uma criação aérea. Essa não teve um plano de marketing pensado, nada. A gente chegou lá, ficamos muito felizes com esse prêmio, aí, então vamos lá. E aí surgiu assim. E tem muitos cortes desses que vieram para ficar um tempo e acabaram entrando no cardápio. Acabam, porque o cliente acaba... Quando você tem muitos cortes, ele no começo, ele
É difícil porque você não consegue atender a demanda, mas depois tudo se equilibra e aí dá para manter. O secreto tem dias que não tem, por exemplo, secreto na Figueira não dá, eu não tenho para ter na Figueira, então tem na Alameda, na Faria, Brasília tem horas que tem, quando não tem, não tem. Eu procuro ter nas de São Paulo e em detrimento da do Rio, de Brasília, a gente vai quando Mas tem. Mas é curioso isso, porque a gente não está acostumado com essa exuberância toda a lidar com a história da sazonalidade. Mesmo na carne, você está me dizendo que isso pode acontecer, né? Tem e muito, tem e muito. Eu acho que com a evolução da gastronomia, o brasileiro e principalmente o paulista, ele está começando, ele adora menus de estação. Para uma churrascaria é muito difícil você fazer menu de estação para volume. Então a gente vem tentando, a gente vem fazendo, procurando não fazer na carne. Mas eu me dei conta que dá para fazer na carne também. Então, tem momentos que alguns cortes são piores, por exemplo, no verão. No verão, o assado de tira, a costela, no verão, são animais que estão basicamente a pasto, 100% a pasto. Até maio é a pasto. Depois você tem uma entre-safra de 4 meses que você tem que entrar com um animal de confinamento, é um animal que tem grão. Nesse momento, as carnes mais fibrosas ficam melhores, elas são melhoradas pela genética e pelo manejo de comida. Então, se você tiver um assado de tira, que você compara ele do verão para o de um animal confinado de inverno, ele é mais saboroso e ele é mais macio. Então, se você puder prescindir dele em janeiro, fevereiro, março, ótimo, porque você vai oferecer um produto muito melhor a partir de maio, junho, julho, por aí. Então a gente está percebendo isso, então hoje a gente até arrisca não ter certos cortes que a gente acha que em determinadas épocas são melhor. O que não pode é faltar picanha, que é prato nacional. Não pode faltar o arroz e feijão da churrascaria. Quem não tiver picanha, bom, então aí tem algum problema. Mas esses outros cortes que são suplementares, não tem nenhum problema. Mas continua o corte mais pedido, a picanha? Continua. A picanha é algo que eu acho que é difícil de derrubá-la. Ela é preferência nacional, é prato familiar. A gente força muito que prove o bife de chouriço, ou entrecô, ou chamemos o que for, o nosso baby beef, que é o ribeye. Mas o cliente gosta, né? Ele gosta da picanha em pedaço, gosta da picanha fatiada, gosta da picanha em bife de tira, porque tudo é picanha. Agora, tem outra coisa que também é unanimidade quase nas mesas, que é a batata soufflé. Qual que é o segredo para ela ficar estufadinha e sequinha? A soufflé a soufflé é física. É física, não é nada. Não é cozinha, mas passou a ser alta gastronomia. É gozado isso, a soufflé. E a gente que já tem operações agora na América Latina, a gente vai vendo cada batata de cada país. Depois eu falo da qualidade, mas o mais importante é, o que é? É um processo de, por que ela incha? Porque você frita ela em óleo morno, ela encharca, você reserva, você põe ela na geladeira, aí você pega e joga ela no óleo quente. Ela está fria, ela descola, ela cria ar, ela estufa. Então ela é um processo de física. Mas o processo de física dá um trabalho. Então tem um monte de restaurantes que preferem não ter. Eu lembro quando a gente abriu Madrid, em 2005, e falou, vamos pôr a soufflé. Em Madrid tinha um restaurante na cidade, que fazia, que chama-se Zalacaim, 3 estrelas, que era o must, né? Aliás, seu pai sempre fala do Zalacaim. Né? Ele foi um fã. E meu pai tirou o cozinheiro do Zalacaim, não é tirou. Quando o Benjamin se aposentou, ele foi cliente lá há 30 anos, quando ele se aposentou, que o papai dizia, essa é a melhor soufflé da Espanha, mas era o único lugar que fazia lá. Quando ele se aposenta, o Benjamin vem trabalhar conosco lá em Madrid e nos ensina que podíamos melhorar muito a nossa soufflé daqui, que a soufflé podia recortar mais quadradinho, podia ser mais crocante. E aí a gente, servindo naqueles volumes, aquela quantidade de soufflé, o espanhol chegava e dizia assim, pero que lujo, las patatas soufflé, porque a gente põe a batata soufflé, faz parte, a gente não cobra ela, a gente põe ela com acompanhamento, porque é marca registrada. E no Brasil, a soufflé, ela entrou pelo La Casserole, isso eu lembro, meu pai foi muito amigo dos pais da Marie,
Que teve aqui com a gente. Foi uma Então, delícia de entrevista. Ele foi muito amigo e um dia ele ensinou isso para o papai. E aí ele voltou em Buenos Aires, viu como a batata de lá era melhor, e aí foram desenvolvendo, e hoje ela é um prato que está aí, né? Em todos os lugares tem uma foto dela aqui na carne, linda foto embaixo ali, que só dá vontade de comer ela, mesmo de pano de fundo da foto. Aliás, que corte é esse mesmo, Bellarmino? Esse aí é o Baby Gold. Esse, para mim, é a melhor carne que o boi tem. É a carne mais irrigada, com mais sabor. Eu adoro essa carne. Ela é uma capa do contrafilé. Essa é uma carne importante, muito importante. É uma carne... Pena que dá pouco. Pena que dá pouco. Agora eu queria falar de uma outra receita que você colocou no menu, um hambúrguer. Como foi essa decisão de colocar essa carne moída ali no meio de tantos cortes nobres? Foi duro. Eu me rendi. Eu nunca quis ter hambúrguer. Eu me rendi. Aqui hambúrguer não tinha entrado ainda nas churrascarias. Agora está indo. Agora está em quase todos, Um que me incentivou é quem está aqui à minha esquerda. É verdade, Arnaldo. Eu lembro que você foi cobaia para prová-lo porque eu acho assim, o hambúrguer, ele, quando bem feito, ele é muito bom. E a gente fazia hambúrguer para os funcionários. E isso surgiu na Espanha. Isso surgiu em 2011, 2012. Eu senti que lá o hambúrguer estava entrando nos restaurantes importantes, rompendo mitos. Como um restaurante clássico desse tem hambúrguer? Como? Bom, se lá pode ter, e o Brasil tem essa coisa, ele pega, né, ele exporta muita tendência, mas também capta muita tendência. Eu falei, é a hora, vamos tentar fazer um hambúrguer, mas vamos fazer um hambúrguer legal, cortado à faca, vamos fazer de carne nobre. E a gente pôs ele em Madrid. Em Madrid nós pusemos sem o pão, porque lá eles não comem com o pão. E o hambúrguer, hoje, eu te diria, acho que é o 4º prato mais vendido. Por 2 razões. Primeiro, é bom, é preferência nacional. Lá, tem quem não gosta de um hambúrguer. O hambúrguer é um negócio, é preferência nacional. Dizer, olha, os espanhóis, depois eu vou explicar um pouquinho direito como que é a composição do Rubaiá, que eu acabei falando só de São Paulo, mas tem o restaurante em Madrid. Agora, é engraçado você pensar que um madrilenho possa ter isso como preferência nacional. Uma coisa, eles comem hambúrguer e tal. E outra coisa, comem por causa da crise também. A crise na Europa foi tão grande, quer dizer, o hambúrguer é uma opção para você comer num restaurante super boa e barata. Então eu pus... E eu achei, não vai vender nada, não vai vender nada. E é uma surpresa. Domingo a gente passa apurado com hambúrguer, porque dá trabalho esse hambúrguer, não é por lá. Eu não tenho chapa, eu não frito as coisas. A única coisa que eu frito é a batata soufflé. Eu não tenho mais nenhuma fritura nas nossas cozinhas. Nossa cozinha é toda de forno e toda de grelha. Então, fazer um hambúrguer na grelha... você fazer na chapa é uma história, fazer na grelha não é para qualquer um. O ponto, ele termina de cozinhar mais que a carne, porque você termina uma picanha, ela aguenta, você sela ela. Hambúrguer não tem essa, você sela, ele fica cozinhando. Então o hambúrguer dá trabalho, aí o queijo que derrete passa caloria, a cebola, tudo passa caloria, a carne não chega no ponto. Então é um prato super delicado, mas a gente dominou. E aí trouxemos para São Paulo e é uma grande surpresa. É um prato que eu gosto muito, meus filhos gostam muito. Então... Isso tem aí uma renovação? Ou seja, o Rubaiá começa a conversar com um público mais jovem nesse sentido? Eu acho que sim. Bom, primeiro é assim, a gente sempre cuidou, né, eu venho da escola que família é muito importante no nosso negócio. Então, 7% dos nossos clientes são crianças, fim de semana. Poucos restaurantes você vai na cidade durante a semana e você vê criança à noite. Raro é o dia que a gente não vê criança, algumas 2, 3 meses com crianças comendo. Então, a criança a gente cuida há muitos anos, porque é a 2ª geração. Ele vai crescer, com o pai vir, depois ele vai vir, depois ele vai casar, vai vir e vai trazer os filhos. O papai, há uns anos atrás, dizia que já estava atendendo a 4ª geração. Eu estou indo para a 5ª geração de clientes. 60 anos, você atende 5 gerações, você atende o bisneto, você atende o avô que já morreu, o pai que já morreu, o filho que já ficou velho, o filho que já é adolescente e o neto. E o bisneto, você atende 5. Então, a gente cuida muito. Então, esse prato é para criança. Começou pequenininho com mini hamburguinho, que a gente tem um menu infantil. Depois veio para o adulto. E hoje eu acho que a gente busca o público mais jovem porque
a gente busca ele com esses pratos de temporada. Ou é porque a gente está tão ligado com a Europa e lá a gente é obrigado, se não mudar o menu a cada 3 meses, as entradas, sobremesas, você não sobrevive. E aqui muitos anos a gente ficou com a mesma sobremesa, a mesma entrada. Então a gente está fazendo isso e a gente busca pratos hoje mais leves, pratos mais fitness, né, que tenha um pouco menos de caloria. Isso é para atingir público mais jovem, não tenha dúvida. O próprio levíssimo, né, é um corte de carne... Mas o levíssimo nós não fizemos para o público mais jovem, nós fizemos para moças bonitas como a Helena, que não precisam emagrecer, é verdade, mas que não querem, e para quem não quer gordura. E o levíssimo é um grande gol. Eu hoje comi um almoço, eu almocei com um amigo meu, ele falou, eu quero comer algo sem gordura. Eu falei, vamos comer um levíssimo, fazia muito tempo que eu não comia. É um grande prato, porque ele é leve mesmo, você come e parece que você sai de lá com fome. Eu particularmente gosto assim, eu gosto de carne com gordura no meio, marmoreada tal. Ele é menos marmoreado, mas não tem gordura, mas é uma grande sacada. Belarmino, queria que você contasse um pouco sobre como funciona a administração do restaurante. Ele é familiar, foi seu pai que fundou, você administra, mas agora tem um fundo também que participa. Como é a divisão no dia a dia? As decisões ainda ficam todas com vocês? A gente vendeu 70% da companhia em 2012. Vai fazer 4 anos. Eu só vou pedir para você explicar um pouquinho, eu acabei não falando na introdução, vocês têm casas não só no Brasil, né? Explicar um pouquinho essa composição. Nós temos 3 casas em São Paulo, como você falou, nós temos Madrid, nós temos Rio, nós temos Brasília, temos México, temos Chile. E são 8 restaurantes nesse momento. Quando nós vendemos, nós tínhamos 4. Meu pai tinha acabado de ter um AVC. Papai saiu da cena do dia a dia, embora ele vai todos os dias almoçar no restaurante, ele perdeu a fala, mas vai lá, corrige. É um coadjuvante importante, é bem legal. Mas eu já estava no dia a dia há muitos anos, e então ele saiu, eu fiquei com o Carlos, que é meu irmão, mas eu fiquei à frente desses 30%, eu represento a família e eu toco a operação. E o fundo é um private equity, ele é um inversor que ele tem entrada e saída, ele tem um momento de entrar. E ele, na verdade, ele veio ajudar a gente a fazer um crescimento. Eu me comprometi com eles a dobrar de tamanho em 5 anos, nós o fizemos em 3, dobramos de tamanho no 3º ano. Temos ainda uma expansão pela frente. Tem uma expansão? Ainda tem. E, na verdade, já podíamos parar, já a missão está cumprida, como faturamento, como clientes servidos, como EBITDA, mas é natural. Agora a gente está olhando mercados europeus, porque o Brasil está andando de lado, essa América Latina também patinando. Então, temos que aqui vamos ter um tempinho de crise. E a Europa está melhorando. Então, é uma sociedade que a gestão é nossa, a responsabilidade é nossa, e se é bom para eles, tem que ser bom para nós. Se é bom para nós, tem que ser bom para eles. E o mando é nosso. Então, todo mundo dizia, os ingleses foram embora desse negócio. Não, nós estamos mais metidos do que antes, porque eu trabalho muito mais do que eu trabalhava. E com 4 operações localizadas, 3 e 1 na Madrid, era fácil a minha vida. Então, eu estava falando agora há pouco que 10, 12 dias na Espanha e 3 semanas religiosas, assim, passa no México, passa no Chile, passa no Rio, passa em Brasília, fica em São Paulo. Então eu venho fazendo isso já há algum tempo e assim, o importante foi que a gente também cresceu o management, né? Então o cara que era garçom virou maître, o maître virou gerente, o gerente virou diretor. Então cresceu a turma que toca, mas não tem nada de financeiro, nem o cara de dinheiro eles têm, nem nada, a gestão é toda nossa e eles estão muito contentes e nós também. Então, e você tem um chefe central, né, na Espanha, o Carlos Valente. O Carlos era meu chefe na Espanha. Nesse crescimento, você vai criando cargos, não porque a gente precisa de um organograma, né, porque você precisa de gente para ver as coisas. Então, o Carlos vive o tempo dele no avião. Então, o Carlos passou a ser chefe executivo, o Carlos é um chefe
premiado nacionalmente, ele é 2 prêmios de Espanha, melhor tapa, ganhou 2 vezes, aí ele não conformado, pegou um subchefe em Madrid, fez a tapa e o cara ganhou o 3º ano. Então o chefe é o Carlos é um chefe muito completo. Faltava para ele gestão, ele era um cara de cozinha. Então hoje o Carlos é um cara de cozinha, mas com gestão. Então hoje ele mesmo está indo de Madrid para o México, fica 5 dias, vai ao Chile, fica 5 dias no Chile, volta para o México, depois vem para cá. E aí fica aqui 20 dias, 1 mês, roda as casas, depois volta. A gente precisa disso. Então a gente tem isso em treinamento, tem um diretor de treinamento, tem um cara de operação, que é o que vê se o guardanapo não está furado, se... Criamos um cargo este mês, gerente de conceito, porque assim, eu estou cansado de chegar nas casas assim, olha essa orquídea que está murcha, olha essa pintura desse banheiro. Manutenção. Cada casa tem que fazer, mas não dava. Então criamos um cara gerente de conceito, que é o que roda as nossas casas obrigatoriamente 1 vez por mês. Ele tem que ir em Madrid, tem que ir no Chile, tem que olhar e tem que ter um checklist que esteja tudo em ordem. Ou tem uma implantação de alguma coisa que tem que fazer, se faz. A gente mudou as cores dos restaurantes agora. Quando a gente abriu o Rio há 1 ano e meio atrás, uma semana antes de abrir o Rio, tinha uma paredona lá que me molestava, branca. Aí eu falei lá pro arquiteto, falei, pô, não dá pra pintar. Ele falou assim, pô, não podíamos pôr um verde figueira. Falou figueira, falou que é verde. Eu adorei. Aí ele pôs o verde figueira. E eu adorei esse verde. Mas eu demorei 1 ano e meio para pôr o verde nas casas, onde vai pôr. Então, para que elas entrem todas com verdes, as farolas. São pequenas mudanças. Então, você precisa de equipe. Senão não faz. Agora, como que é ter, a gente tem foto aí do Figueira, como que é ter um dos restaurantes mais bonitos do Brasil, né? Que virou um ponto, uma atração dessa Figueira centenária, enfim. Como é administrar isso? A Figueira é um barato, cara. Ela... Deixa eu te falar como é que nós achamos a Figueira. Eu, quando assinava cheque, eu fiquei muitos anos também na área operação e executiva, né? Eu fiz um check-up dia 8 de janeiro de 2000, saí do médico ali na na Franca, vim descendo, não tinha o que fazer, janeiro, em São Paulo, primeira semana, vim descendo a Doc Lobo e entrei, era a Cleusa, e vi aquilo ali, e falei, nossa, aqui, pô, ficava bonito um restaurante, chamei quem é? É a Cleusa, eu falei, olha, eu estou procurando um ponto aí para fazer um restaurante, nem estava pensando. Mas meu pai, quando passava na Doc Lobo, dizia assim, isso aqui é meu lugar para um restaurante, olha que árvore, olha que árvore. A vida inteira falou. Aí eu entrei. Sabe aquelas coisas, você não abre a porta, você não põe a mão na maçaneta. Eu entrei, encontrei a Cleusa e ela estava querendo passar o ponto. Explica que era uma loja de presentes. Era uma loja de presentes, onde hoje vocês comem, nossos queridos clientes, era estacionamento. A árvore toda detonada, a loja ela queria vender, bom, deu certo, as coisas não tem business plan, não tem nada, era para ser. Fizemos um negócio lá, eu liguei, meu pai na Espanha, falou, ó, o negócio tá pronto. Ele quase cai, né? Quase cai, foi uma alegria. E aí a gente falou assim, primeira coisa, o que a gente precisa fazer? Resgatar a Figueira. Eu sou um dos colaboradores, sou conselheiro da SOS Mata Atlântica desde o tempo da fundação, chamo naquele momento o biólogo mais importante brasileiro, que chama Ítalo Mazzarella, chamei o Ítalo, falei, você que fez a Jureia, você fez esta árvore, como é que a gente preserva esta árvore? Nós demoramos 8 meses estudando a árvore para fazer uma intervenção que só melhorasse a árvore e não prejudicasse. Então a Figueira começa com esse tom de recuperação, de entregar para São Paulo algo que passavam por ali e ninguém via. E nós tivemos a chance de ver um restaurante na frente, embaixo dela. Então o desafio era fazer uma gastronomia tão frondosa quanto o espaço dela. E aí vem a história do resgate dos fornos. Não dava para ser só uma churrascaria, ela tinha que ser uma comida variada. E foi um barato, porque os fornos aí estão, resgatou o forno a lenha, que no Brasil é de interior, dos quintais, que não existia na gastronomia em 2000. O forno a lenha era só pizza nessa cidade. E vem o Francis Mallmann, que velho conhecido para mim, um dos maiores chefes do mundo, que resgata essa comida
esse queimado, essa comida rápida de 600 graus, porque era uma questão de logística, 400 lugares, ao mesmo tempo. Você vai um domingo na Figueira, você conta, você tem 35 mesas sendo servidas ao mesmo tempo, e são 140 pessoas, 140 pratos. Não há cozinha que produza 140 pratos diversos, em tempos diversos, se você não tiver o que a gente tem lá, que são cocções que vão de 20 minutos e que vão a 3 minutos. E isso é um grande exercício na Figueira. Então, eu digo assim, foi um barato, foi um aprendizado. E nós na Figueira, eu conto isso, está escrito aqui, nesta casa, que a gente abriu a Figueira e nós quase quebramos. Não financeiramente, mas moralmente. Foram 6 meses de fila, que a gente não atendia o cliente como tinha que ser atendido, não estava no nosso padrão, porque era em cima de nós. Então, nós na Figueira, eu fiquei 6 meses sem almoçar ou jantar na minha casa. Depois eu conto essa dos meus filhos. Figueira foi isso, foi um esforço tão pessoal de ajustar esses tempos de que você pudesse servir todo mundo bem nesses volumes, 1000 pessoas dia, que a gente aprendeu muito, a gente se reinventou na Figueira, é a pura verdade. E conto isso porque 6 meses sem almoçar e jantar em casa, 4 filhos, um dia que eu e a Ana saímos de casa às 7 horas para voltar para a Figueira, porque a gente chegava na Figueira às 10, saía às 4, ia tomar um banho e voltava às 6. E chegava às 2 da manhã. E esse dia eu não aguentei, eu estava muito cansado. E quando a gente ficou lá vendo um pouco de televisão, dali um pouco, entra nos quartos, cada um dos meus filhos estava comendo em frente a uma televisão, cada um com um prato. Um que gosta só de macarrão, outro que gosta de não sei o quê. Eu fiquei abismado que eu tinha uma casa que era um restaurante na minha casa. Cada um comia separado, não se falava. Eu falei, isso aqui acabou, agora todo mundo come junto e nós, a partir de agora, nós vamos nos dividir e nós vamos reorganizar a vida. A Figueira demandou esse grau de comprometimento nosso pessoal. Então a Figueira é um carinho tremendo, é um barato. E São Paulo, o público de São Paulo responde, né? Ele é a árvore, ele cuida, Tem a sensação de que tudo valeu a pena, não é? Eu não me arrependo de nada. Belarmino, queria agradecer sua presença. Mas eu tenho uma última pergunta. Está mais do que estourado já o nosso tempo. Última pergunta. Última, rápida. Vocês estão produzindo vinhos na Galícia, Pasos de Rivas. Pasos de Rivas. A gente produz esse vinho há mais de 50 anos. Eram as vinhas dos meus avós, dos meus tios. Quando eu vou morar lá, estava uma zona aquilo lá. Vamos organizar. Nós temos uma bodega lá do século XIV. Vamos restabelecer isso aí. E estamos produzindo um vinho de Mencia com corte de Shiraz, um pouco de Cabernet. É um vinho típico galego, é um vinho jovem. É um vinho para galego. Agora, para as temperaturas do Brasil, ele entra bem. Mas eu não tenho a pretensão de dizer que é um grande vinho, porque ele é um vinho feito na Ribeira Sacra, onde tem 282 pequenas adegas familiares de subsistência, e a gente é um dos precursores também de ter fomentado a subida dessa zona, uma vez que esse vinho foi testado desde 2005 até 2011 em Madrid, para ver. Então, em Madrid, eu pus de volta de moda a Ribeira Sacra através do restaurante, de fazer um vinho legal, que a Galícia é famosa por vinhos brancos, os melhores do mundo, os albarinhos, o godelho. Agora eu estou fazendo uma hectare e meia de branco, agora eu vou entrar no branco também, porque, como eu digo, eu tenho tendência para verticalização, eu gosto de coisa feita em casa. Mas eu sei o que é um vinho de canhão, esse é um vinho legal, custo-benefício muito bom. Tá ótimo, Belarmino, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer. Foi um barato, muito obrigado, uma honra. Obrigada, Arnaldo, obrigada a você que nos acompanhou aqui hoje no Bons de Garfo. Dá para entender que para ganhar 14 vezes o prêmio de melhor da cidade no Comer e Beber, precisa de muita dedicação e às vezes passar alguns meses sem almoçar e jantar em casa, mas vale a pena. A gente teve o prazer de receber Belarmino Iglesias. Sobre expansão de Rubaiá, você acompanha tudo no site da Veja São Paulo. Tchau, tchau e até a próxima semana.